Olá, aqui é a professora Vanessa e o assunto que abordaremos nessa aula será calor e seus mecanismos de propagação. Bem, vemos aqui a página de um noticiário e olha só o que ele diz. Calor continua nessa quinta-feira. A quinta-feira 28 deverá ser mais um dia quente em todo o Espírito Santo, com temperatura máxima de 35 graus Celsius na Grande Vitória. Então, pessoal, interpretando essa informação que consta na notícia, nós vemos que o calor está sendo abordado com o significado de temperatura alta. E inúmeras vezes no nosso cotidiano, quando estamos conversando sobre o clima, nós também usamos essa conotação. Mas na física, calor é energia transferida entre um sistema e seu ambiente devido a uma diferença de temperatura entre eles. Ou seja, calor significa transferência de energia. E essa transferência de energia só irá ocorrer se o sistema e o seu ambiente, ou os dois sistemas que estão trocando calor, estiverem a temperaturas diferentes. Então, se nós estamos falando, como estamos falando de transferência de calor, vamos falar um pouco dos mecanismos de propagação de calor. O primeiro mecanismo que abordaremos aqui vai ser a condução. Na condução, a propagação de calor ocorre pela transmissão da energia que passa de partícula a partícula de um meio. E temos aqui duas ilustrações. A ilustração de uma panela que está sobre um fogão com a chama acesa e uma colher dentro dessa panela. E a outra ilustração, que é de uma pessoa segurando a barra em uma extremidade e na outra extremidade, essa barra está próxima de uma chama. Vamos explicar de uma maneira mais detalhada o processo da propagação do calor na panela, e isso já vai ser suficiente para a gente entender o processo de propagação na barra. Então, o que ocorre? Os materiais são compostos de unidades menores, que são os átomos. Então, por isso, nós temos aqui, essa parte aqui do enunciado de condução, que fala que passa de partícula a partícula. Então, essa transmissão de calor vai acontecer de átomo a átomo no material. Então, o que está acontecendo aqui? Na concha da colher, na porção da concha da colher, os átomos que compõem, que estão localizados aqui na concha da colher, vão ter sua temperatura aumentada, certo? E aí o que acontece? Quando a temperatura aumenta, o movimento desses átomos também vai aumentar. Se esse movimento dos átomos aumenta, eles vão começar a colidir entre si e com os átomos vizinhos. E esse movimento vai ser, no caso, transmitido de átomo a átomo até atingir todos os átomos da colher, ou seja, até chegar lá na haste da colher. Quando chega na haste da colher, geralmente o que acontece na prática? A gente não consegue nem segurar essa colher mais, a gente está segurando diretamente sem nenhuma proteção, sem um pano, sem uma luva térmica. E essa situação também ocorre aqui para a barra. Então, esse seria o modo de propagação de calor por condução. Ele ocorre de átomo a átomo, ou seja, de partícula a partícula. Se quisermos calcular o fluxo de calor, basta nós conhecermos qual é a quantidade de calor envolvida no processo e a duração, que nós estamos observando essa transferência de calor. Então, aqui, essa letra aqui, que é uma letra grega, que é o φ, ela vai estar representando o fluxo de calor. A unidade de quantidade de calor é a caloria e de tempo é segundos. Então, esse delta aqui significa variação. Delta também é uma letra grega. Então, a unidade de fluxo de calor é caloria por segundo. Também nós podemos obter o fluxo de calor se tivermos, por exemplo, uma barra
e conhecermos seu comprimento, sua área de seção transversal e as temperaturas em suas extremidades. Como nós conseguimos calcular esse fluxo? Através dessa relação aqui, que relaciona o produto de K a delta θ sobre L. Unidade de fluxo é o que? Caloria por segundo. Não muda, só mudou a forma de você obter o fluxo. Então, vamos ver o que significa cada coisa aqui nessa forma. O K, o φ é o fluxo de calor. Esse K aqui é a condutibilidade térmica. Estamos mostrando aqui uma tabela. Então, notem que a condutibilidade para os metais, ela tem um valor maior, porque os metais são bons condutores térmicos. Para materiais que não são tão bons condutores térmicos, assim como os metais, esse valor dessa constante de condutibilidade térmica vai ter um valor menor. A é a área de seção transversal e Δθ é a variação de temperatura. Então, com isso, você tendo todas essas grandezas aqui citadas, você consegue obter o fluxo de calor. Vamos ver um exemplo. Uma barra de metal tem 2 metros de comprimento e 5 centímetros quadrados de área de seção transversal. Uma das suas extremidades está em contato com a água em ebulição, a 100 graus Celsius, e a outra extremidade está em contato com o gelo no estado de fusão a 0 graus Celsius. Qual será o fluxo de calor através da barra, supondo que a mesma esteja isolada para evitar que ocorresse perdas radiais de calor? Dado K igual a 0,50 calorias por segundo vezes centímetros vezes graus Celsius. Então, vamos aqui extrair os dados que são informados no enunciado. L é o comprimento, que é igual a 2 metros, mas nós vamos converter em centímetro. Então, basta multiplicar por 100. Por que nós vamos fazer esse procedimento? Porque a área está em centímetro quadrado e no K aqui aparece centímetro e não metro. A área de seção transversal, que é representado pela letra A, é igual a 5 centímetros. ΔF, que é a temperatura fria, é igual a 0 graus Celsius. E ΔQ significa temperatura quente, que é igual a 100 graus Celsius. E o K é igual a 0,50 calorias por segundo vezes centímetro vezes graus Celsius. E a situação que ocorre está ilustrada aqui, certo? É essa situação. Vimos que o fluxo de calor é dado pela relação entre essas grandezas aqui. Dessa forma, né, vamos só explicitar essa parte aqui de dentro, que é a variação, né? Então, final menos inicial, quente menos frio. E no lugar, né, de cada grandeza, de cada símbolo da grandeza, nós vamos substituir os valores que foram fornecidos aqui no enunciado. Então, o K é a condutibilidade térmica, que vale 0,50, tá aqui, né, calorias dividido por segundo vezes centímetros graus Celsius. O A é a área de seção transversa, que foi dada que ela é 5 centímetros, então você vai pôr 5 aqui. Esse ΔQ, aliás, não delta, ΔQ é a temperatura quente, que é 100 graus Celsius. O ΔF, que é a temperatura fria, é 0, então no lugar desse você vai pôr 0. E o comprimento é 200 centímetros. Então, só ajeitando aqui, ó, realizando essa operação de dentro da 100 e resolvendo o resto, né, dessa operação, nós temos que o fluxo de calor é dado por 1,25 calorias por segundo, nessa situação que é mostrada aqui no enunciado. Então, vamos agora para um outro tipo de propagação de calor, que é a convecção.
Na convecção, a propagação de calor ocorre quando a massa de um fluido se desloca de uma região para outra região. Então vamos entender isso melhor. Fluido pode ser o ar, a água. E o que acontece? Vamos supor que nós estamos trabalhando com ar, então a massa de ar. Então a massa de ar, quando ela entra em contato com algum sistema que está mais quente do que ela vai receber calor, vai haver a transferência de calor, né, desse sistema para essa massa de ar. Então, a temperatura dessa massa de ar vai aumentar e, consequentemente, essa massa vai se expandir e tornar-se menos densa, ou seja, mais leve. Essa massa de ar estando mais leve, a tendência é o quê? Que ela suba. Ela vai subir impulsionada pelas forças de empuxo. E onde ela estava, essa localização dessa massa vai ser agora ocupada pela massa de ar frio, que é mais densa. E com isso vai surgir as correntes de convecção. Aqui a gente mostra dois exemplos. Um exemplo que é numa região marítima, e o outro aqui numa geladeira doméstica, de como ocorre esse fluxo, tá? Os fluxos aqui dessa massa de ar. Uma massa de ar quente sobe, de ar frio desce e fica nesse ciclo. O outro mecanismo de propagação de calor é a radiação. Na radiação, a transferência de calor ocorre por meio das ondas eletromagnéticas. Então, vamos falar um pouquinho, né, de quem são, o que é, né, essas ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas são essas aqui, ó, que são mostradas. A gente coloca aqui essa ilustração que mostra quais são elas e algumas referências de tamanho para a gente ter noção da comparação do comprimento de onda de cada uma delas com elementos que a gente conhece e a frequência, a faixa de frequência de cada uma dessas ondas eletromagnéticas. Então, quais são elas? O visível, o ultravioleta, raios X, raios gama, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Quais os elementos, essas frequências, quais elementos conhecidos que a gente podem emitir esse tipo de radiação? Por exemplo, os raios gama são emitidos por elementos radioativos, raio-x por aparelhos de raio-x. A luz visível pode ser emitida por lâmpada incandescente e também pelo sol, que emite não só a luz visível, como ultravioleta e infravermelho também. O forno micro-ondas, as ondas de micro-ondas, são emitidas pelos fornos de micro-ondas que a gente tem em casa. E as ondas de rádio por emissores de rádio AM. Então, nesse exemplo aqui, tá? Nessa ilustração que é mostrada aqui nesse slide, nós vemos uma pessoa tentando se aquecer próximo a uma fogueira. Então, como que está ocorrendo essa transferência de calor para as mãos da pessoa? Ela está ocorrendo por meio de radiação infravermelha, no caso, radiação radiação infravermelha, que está sendo emitida pela fogueira e que está sendo absorvida essa radiação pelas mãos aqui da pessoa. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula e muito obrigada por terem assistido até o final.